E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre gRPC. E hoje a gente vai aprender como a gente consegue testar o gRPC com Postman e também com uma outra ferramenta CLI que a gente vai conhecer aqui nesse vídeo. Então ao invés da gente ter que toda vez ficar criando um server e um client, agora a gente vai simplesmente criar o server e com o server a gente vai poder testar de outras formas para não precisar criar todo um código em Go só para poder testar sua funcionalidade. Assim como a gente faz no REST, que a gente criou um endpoint, chama via Postman, Insomnia, a gente vai aprender como fazer isso aqui também junto no gRPC, beleza? Então vamos pro vídeo. Então aqui eu vou colocar o nosso código para executar e vai ser um vídeo bem rápido só explicando essas duas coisas, tá? E colocando aqui o código para executar, eu coloquei junto com o client e aqui a gente precisa fazer uma alteração primeiro, tá? Aqui a gente precisa simplesmente deixar o client, o server rodando, porque eu não preciso do client, né? Então eu vou simplesmente colocar o server sem routine, senão o código vai executar e vai parar logo em seguida, né? Então aqui o código tá rodando, o server, beleza? Aqui que vocês vão fazer? Aqui no Postman eu vou criar uma requisição nova e toda vez aqui, vocês vão ver aqui em cima, ele vai estar selecionado HTTP, tá vendo? Aí você vai selecionar get, post, tal. Não é o que a gente quer, então a gente vai colocar aqui gRPC, tá vendo? Essa opção. Com o gRPC, o que você tem que fazer é selecionar o ponto proto, tá? Aqui eu já deixei pronto para não procurar o arquivo, mas vocês vão lá no nosso projeto e tá lá o ponto proto, tá vendo? Então tá o pb, server tal, vai estar aqui user.proto. Então vocês vão basicamente pegar e vão carregar esse arquivo para vocês. Quando vocês carregarem esse arquivo, vai ter os 3 métodos ou qualquer outro método que tiver no seu ponto proto. E aí você vai selecionar qual método você quer. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o login primeiro, tá? E aí, na URL, vocês vão colocar a URL que a gente já utiliza, que é o localhost 50.051, tá? Que é a mesma URL que o client utiliza também. Então é bom você utilizar essa URL porque é o que realmente o server está utilizando, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar use example message. Quando vocês clicarem aqui, ele já vai trazer o JSON que você tem que enviar. Como ele sabe disso? Por conta do proto. Então, se você vem aqui no proto, a gente disse aqui para ele qual é a request, qual o password, e ele trabalha com JSON. Então, quando você colocar para ele usar uma mensagem de exemplo, é como se você estivesse utilizando o Swagger API no REST e ele montasse um JSON para você, tá? É o que ele está fazendo aqui, basicamente. E a gente sabe que se a gente enviar password no campo password e enviar username no campo username, na hora que a gente fizer aqui a requisição, vai retornar um token aqui pra gente, tá? Agora com esse token, basicamente, aqui ele demorou um pouquinho por conta do timeout que a gente colocou, mas aqui o token vai ter retornado, e aí o que acontece, tá? Se eu quiser chamar, por exemplo, o método de addUser, eu vou lá, coloco useExampleMessage também, e eu vou colocar aqui a idade, por exemplo, 30, vou colocar o ID 123 e vou colocar o nome teste, por exemplo, tá? E a gente sabe desses campos aqui. Só que qual é o ponto? Lembra que agora a gente tem uma autorização? Então como que eu coloco um campo dentro daquele contexto lá que a gente viu, que é o MD, o metadata, né? Vocês vão vir aqui em metadata, tá vendo? Vindo aqui em metadata, a gente vai colocar authorization, vocês vão colocar better, ou bitter, não sei como pronuncia, e vão colar aqui o valor do token. Na hora que a gente enviar aqui para ele criar o usuário, criou aqui o nosso usuário, e agora a gente precisa adicionar e chamar o getUser. Ele mantém o metadata, tá vendo que é o nosso token. A gente vai pegar o ID 123, vai vir aqui em message, useExampleMessage e vai colocar ID 123. E aí vai chamar e ele vai trazer aqui o nosso usuário. Então, é basicamente assim que a gente testa aqui com Postman, tá? E aí, se eu não quiser testar com Postman, quiser testar com terminal, tem um outro jeito, que é utilizando uma outra CLI, uma outra biblioteca que eu vou mostrar agora. Então aqui dentro do nosso projeto via terminal, a gente tem uma CLI chamada Evans, tá? E essa CLI, ela basicamente ajuda a gente a conectar o nosso CLI, o nosso comando, o nosso terminal, com o seu projeto, tá? E aí vocês vão basicamente rodar um comando que é o seguinte, Evans ou Evans, vocês vão colocar qual é o host, do mesmo jeito que a gente fez no Postman, vocês vão colocar qual é a porta, do mesmo jeito que a gente fez no Postman também, e vocês vão colocar o path, tá vendo? Que ele até coloca aqui, eu peguei de uma documentação, você pega aqui o caminho. Qual é o caminho? A gente já tá dentro da pasta unária, né? Então vocês vão colocar user, vocês vão colocar aqui user.proto, que é o caminho do seu arquivo, tá? Então user.proto, e a gente vai dar um enter. Quando a gente der um enter, ele vai basicamente já conectar dentro do seu projeto, tá? Então ele já tá lá conectado no seu projeto, e aí você consegue colocar, por exemplo, um show, ele vai até complementando aqui para você, eu consigo colocar show package, por exemplo, tá? E aí vai ter lá o PB, que é o nosso pacote, ou então consigo colocar show service, que não vai aparecer nenhum.
Porque aqui eu preciso entrar dentro do pacote. É como se você estivesse num SQL e você precisa entrar dentro do banco de dados, dar um use no banco de dados. Mesma coisa aqui, então a gente precisa colocar um package e pb, que é o nome do nosso pacote. Agora a gente está dentro do nosso pacote. Aqui a gente pode, por exemplo, dar um show service. E agora estão aqui ó, os nossos serviços. Add user, get user e login, tá? Então a gente consegue colocar aqui, por exemplo, service e passar user, por exemplo, que eu quero entrar dentro do service user, tá? Então vamos colocar aqui user, ele vai entrar pb.user agora, tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente tem aqui os métodos que a gente quer. Se eu chamar aqui call login, olha o que vai acontecer. Ele já vai me perguntar qual username você quer enviar. Eu vou passar aqui username, qual é a senha que você quer enviar, eu vou passar aqui password. Então na hora que eu enviar, aqui a gente colocou aquele timeout para testar, por isso que tá demorando mais, se eu não me engano é 5 segundos, e tá lá o token, tá vendo? Aí se eu quiser, por exemplo, chamar aqui, por exemplo, o add user também, ó, ele vai perguntar qual é o ID e assim por diante. Eu posso colocar aqui qualquer um, idade, e assim a gente consegue testar do mesmo jeito que a gente fez aqui no Postman. A gente consegue mandar a requisição e tudo certinho do mesmo jeito, de uma forma com o CLI e de outra com o Postman. A gente consegue testar de diferentes formas aqui, não precisa criar um client lá no código, beleza? Então é esse o vídeo, bem simples, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo sobre Go aqui no canal. Até a próxima e falou!